Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao editorial aqui do nosso canal, o último do dia. Obrigado por estar aqui conosco, por estar acompanhando as informações aqui a partir do nosso canal e dando credibilidade ao nosso trabalho aqui com vocês. Hoje é muito caro a informação que eu vou passar aqui com vocês, porque é referente aos aposentados que foram o início desse canal. Sempre trabalhei muito com aposentados, com pessoas com deficiência. E hoje chegou uma informação não muito boa para os aposentados. Então a gente vai falar disso aqui com eles. Também tem informação sobre a viagem de Lula, sobre o Zelensky, muita coisa importante aqui nesse editorial. Bora lá? Vamos começar? Vamos começar com isso aqui, ó. O Kim Paim, que é um influenciador aqui do YouTube e de outras redes sociais, ele fez a seguinte publicação no seu X, né? No antigo Twitter. E aí, petistas? É justo fazer isso daqui com os aposentados? Vocês não têm coração? E aí, mostra o seguinte. Carlos Lupe, que é o atual presidente do INSS, né, o ministro da Previdência, promete zerar a fila do INSS no primeiro ano de governo. Ao chegar ao Palácio do Planalto para a cerimônia de posse de Lula, futuro ministro da Previdência diz que pretende reduzir o prazo para obtenção de benefício do INSS para 5 dias. Então, isso aqui é o período de promessa, período de campanha. E aí, quando eu comecei a tecer críticas falando que o governo Lula não estava observando o aposentado, era muita promessa que eu sabia que eles não iam conseguir cumprir, muitos aposentados até ficaram com raiva de mim. Mas dá uma olhada aqui, ó. É impossível zerar a fila do INSS. Todo mês entram novos pedidos, diz ministro da Previdência. Lupe reafirmou, porém, o compromisso de chegar até o final de dezembro com um prazo máximo de 45 dias de atendimento. Isso no dia 15 de setembro. No dia 2 de janeiro, vamos zerar a fila. No dia 15 de setembro, é impossível zerar a fila. É como se ele não soubesse que todo dia entra gente nova com solicitação de benefício. E a maioria é negada. Então, para o pessoal que achava que teriam benefícios, que a coisa ia melhorar, que o governo ia se preocupar com o mais pobre e com o aposentado, se enganou feio. E olha só, matéria do Jornal de Brasília. Governo, e essa matéria agora, recente, ignora a fila do INSS. Antes ele disse que ia zerar, depois ele disse que é impossível, e agora ele ignora a fila do INSS e faz manobra para reduzir gasto no orçamento de 2024. Então é bom você saber, você que é aposentado principalmente, saber que em um intervalo de 2 semanas, somente 2 semanas, o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou 2 versões diferentes de orçamento. A última delas com um corte de 12,5 bilhões. E por quê? Encomendado pela área econômica para contemplar medidas de redução relacionadas à revisão de benefício. Ou seja, pediram para ter um corte de 12,5 bilhão no orçamento para a Previdência. Meu amigo, você não tem noção do tamanho da bomba que é isso aqui para os aposentados. E aí, foi um corte encomendado. Mas aí não para por aí não. Matéria do CNN agora para vocês. Por ajuste fiscal, ou seja, para poder bater as metas da gastança que acontece hoje, governo projeta cortar 20 bilhões com um pente fino do INSS. Especialistas questionam isso aqui. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. O pente fino é um terror na vida do aposentado. Na época do pente fino, teve um caso em que até gerou muita discussão. Uma senhora de 84 anos, há 10 anos ela recebia a aposentadoria, né? Na verdade a pensão do esposo, e aí ela foi convocada para o pente fino. Na verdade ela tinha quase 40 anos de casada, tá? De viúva, ela tinha 10 anos de viúva, tá? E aí, o INSS
notificou essa senhora, que morava aqui no interior de São Paulo, para, em 30 dias, juntar a certidão de nascimento do marido, que nasceu no Codó. Isso em 1930 e alguma coisa. Nem sabe se existe isso mais. Atualizada. Juntar a certidão de casamento. Também casou no Codó. E tudo mais. Documentação, certidão de nascimento dela, tudo isso em 30 dias. Senão ele ia perder o benefício. Você tem noção do terror, do pavor na cabeça de um aposentado quando chega uma notificação dessa? Pois é, está encomendado aqui 20 bilhões de reais a serem cortados com gente igual essa senhora. Pois é. Então, não estão preocupados com vocês, não. Se você pensa que tá, você está enganado. Tem mais um editorial aqui para vocês. Vamos lá. Matéria da BBC Brasil. Pois é, é até vergonhoso. Você sabe aquele amigo ou amiga ordinário? Ordinário é aquele que fala mal de você. Mas quando tem a chance de beirar para comer nas beiradinhas, tá ali do seu lado fingindo que é seu amigo. Pois é isso aqui que acontece. Junta Lula, junta Kim Jong-un, junta Putin, junta todo mundo contra o imperialismo norte-americano. Mas hora que é para tirar foto e que é favorável, tá lá do lado dos imperialistas. Lula e Biden se unem por sindicatos e trabalhadores de aplicativo. Vocês viram a aberração que foi a decisão da Uber, né? Lula e Biden vão lançar a Coalizão Global pelo Trabalho, documento no qual defenderão a liberdade sindical, garantias aos trabalhadores por aplicativo, entre outras medidas. O assunto é tratado como uma das grandes prioridades do presidente brasileiro em sua agenda em Nova York na próxima semana, e o lançamento do texto está previsto para quarta-feira, dia 20. Pois é, na hora de estar com eles para tentar aplicar sua agenda esquerdista, aí para eles está tudo bonitinho, eles querem, eles acham bons, aí não tem nada do que falar de imperialismo norte-americano. E aí, agora eu vou trazer uma coisa até interessante para vocês. Lembra que eu falei que teve uma decisão da Uber, né? De um juiz do trabalho contra a Uber. E eu teci comentários aqui falando que aquilo é uma aberração jurídica. Olha só, eu achei muito interessante. Essa aqui é Amanda Vettorazzo, ela que é do MBL. Ela fez algo bem interessante. Foi buscar da boca de um Uber o que ele pensa dessa decisão. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho. Pegamos aqui um Uber e eu queria saber a opinião dele, né? Passou ontem que o Uber será obrigatório agora a registrar, né, os seus motoristas através do CLT e vai ter que pagar aí uma multa bilionária, né? E aí eu queria saber a sua opinião. Então, Amanda, é o seguinte, minha opinião particular, eu acho que não vai ser benéfico, porque a Uber hoje ela é uma cadeia. Vamos imaginar que, porventura, uma empresa dessa, por motivo particular ou pressão do governo, saia do país, por exemplo. Não é só a Uber ou os motoristas que são diretamente afetados. Empresas de locadora de veículos, autopeças, mecânicos, posto de gasolina, pessoal do Lava Rápido. Verdade. É uma cadeia gigante de pessoas que são, sim, dependentes diretamente e indiretamente na plataforma. Minha opinião particular. Na verdade, o governo está tentando arrecadar de alguma forma. Muitos autônomos, a vida toda, nunca recolheram algum tipo de imposto. Porque a gente, a nossa categoria, tem que ser pressionada. Concordo. Isso vai acabar com que às vezes a empresa simplesmente saia do Brasil, né? E são milhões de empregos. Se tiver que ser um regime CLT também, vocês perdem até essa flexibilidade. Porque o trabalhador fica por último, que no final vai acabar ficando até desempregado. Com certeza, é o último dos que estão sendo beneficiados nessa história. Obrigada, terminamos aqui nossa corrida. Muito obrigada, viu? É isso aí, vamos lá. Ó, quem quiser seguir a Amanda Vettorazzo, ela é do MBL, eu sei que muita gente não gosta muito do MBL, mas ela traz sempre conteúdos interessantes. Eu gosto bastante dos conteúdos que ela traz. E aí, enfim, a gente precisa de um motorista do Uber para poder dar uma verdadeira aula de economia
para essa turma da esquerda que diz que o trabalhador da Uber precisa de mais direitos. Cara, o melhor direito que existe é ganhar bem. É o único direito que o trabalhador precisa, é um bom salário. E aí tem um monte de falácia, tem um monte de esquerdinha que fica dizendo que quanto mais gente desempregada, mais gente sem direitos é melhor para o capitalismo, que o preço é mais baixo. Sabe, balela, gente que não tem noção do ciclo e da cadeia produtiva, como que ela funciona. Quanto mais gente empregada, mais procura tem, porque o cara que recebe salário, ele é consumidor. Se tem mais procura, tem mais demanda. Se tem mais demanda, tem mais consumo e o preço aumenta. E o preço aumentando, tem mais emprego e a coisa vai girando. É assim que funciona. Ou seja, menos gente empregada, muita gente ociosa, menos procura. Gente sem dinheiro não compra. Mais gente empregada, a procura por trabalhadores aumenta, o salário aumenta. Quem ganha mais e quem está empregado vai comprar. Vai comprar, aumenta a demanda. Aumentando a demanda, contrata mais gente. E aí vai. Assim funciona a regra do jogo. Mas tem um monte de gente aí que fala que o capitalismo é o grande mal do negócio. O negócio é ser socialista, né? Pois é, tem gente que acredita até em Papai Noel até hoje. Vamos lá, tem mais coisa importante para vocês aqui, ó. Matéria da Gazeta do Povo. Com Ministério da Verdade, Lula criminaliza a crítica ao governo federal. Teve uma matéria do Estadão, mas tão interessante, que diz o seguinte: o ápice do autoritarismo. E olha só, eu tinha mencionado essa matéria com vocês, eu fiquei de trazer ela para vocês. É tão absurdo que até o fato do Faustão, sabe, ter passado na fila, ele hoje é uma desculpa para o governo Lula perseguir as pessoas. Quando o apresentador Faustão passou por um transplante de coração, depois de apenas uma semana de espera, a internet foi palco de especulações sem embasamento, cogitando que o apresentador, homem famoso e abastado, tivesse furado a fila do SUS. Em outros tempos, se é que houvesse acusações de ilegalidade nessas especulações, ela certamente se voltaria contra a suposta agressão ilícita à honra do apresentador, enquanto indivíduo, ou seja, seria contra a honra do Faustão. Mas o ano é 2023, por isso, a reivindicação de ilegalidade que surgiu no caso foi justamente a única que, em outras eras, jamais teria sido cogitada. Por essa tese, a vítima agredida em sua honra não seria o Faustão, nem mesmo os hipotéticos profissionais envolvidos, mas sim o SUS. O advogado-geral da União, Jorge Messias, declarou: tem causado preocupação a grande quantidade de fake news sobre o Sistema Nacional de Transplantes, o SNT. Determinei à Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia que avalie a situação e atue no impedimento de proteção dessa importantíssima política pública do país. Resumindo a história aqui para você, vamos investigar quem fala mal do SUS, atentar contra o SUS e atentar contra a democracia. Pois é. Olha só, matéria que o Ricardo Arruda publicou aqui, deputado. Aí, isso será incluído também no inquérito das joias? Muito se fala das joias, né? Mas olha a matéria do Estadão que ele cita. Lula ficou com presentes de luxo, relógios, Cartier e Piaget, além de colar de ouro. O Tribunal de Contas da União determinou a devolução de parte dos bens recebidos pelo petista, mas não incluiu o relógio de luxo e o colar de ouro branco. Agora, o tribunal pede a devolução dos bens semelhantes de Bolsonaro. A presidência diz que não há irregularidades. Eu já falei isso aqui com vocês, mas será que vai rolar o impeachment de Lula? Se for rolar o impeachment de Lula, beleza. Se for igual a medida entre Bolsonaro e Lula, Bolsonaro vai ser criminalizado aqui pelas joias. Tá tudo ok? Beleza. Vai responder, vai ser criminalizado. Só que o Lula também cometeu crime. Impeachment nele, cadeia no Lula também. Não vai ser assim. Já disseram que o Lula... Não, o Lula tá tudo bem. O Lula deu sorte, o Lula ganhou a eleição de novo, e aí agora como ele ganhou a eleição, ele pode usar as joias, então não teve irregularidade não. Sempre costura uma invenção para que Lula possa sair bem da história. Por fim, mas não menos importante, mais uma matéria aqui para vocês.
Lula resolveu, então, acabar com o imbróglio e eu tô doido para ver uma tal reunião do Zelensky com o Lula. Só espero que o Lula não esqueça o intérprete dessa vez, que eu garanto para vocês que Lula não sabe nem falar nem inglês e nem iraniano, nem ucraniano, né? A língua que se fala na Ucrânia. Isso é que é ucraniano mesmo, né? Lula convida o presidente ucraniano Vladimir Zelensky para a reunião bilateral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente ucraniano Vladimir Zelensky para a reunião bilateral em Nova York. Os políticos estão nos Estados Unidos para participar da Assembleia das Organizações Unidas. Segundo informação confirmada pela Band, o governo brasileiro ofereceu 2 horários na agenda de Lula para ser realizado o encontro com Zelensky. Porém, a Ucrânia ainda não confirmou a reunião. Pois é, será que esses horários foram escolhidos a dedo para que a Ucrânia não compareça? Ou será que realmente Lula ficou com vergonha demais do papelão que ele fez lá durante o G20? Não sei. Só sei que a gente vai estar de olho aqui e eu quero ver. Alguma forma de vergonha alheia o povo brasileiro vai passar com isso. Vamos ver o que vai ser, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado com mais um editorial aqui. A gente volta com vocês amanhã de manhã. Obrigado por tudo. Que Deus te dê um sono bom, um bom descanso. E a gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.